Esse é um dos textos, na minha opinião, mais bonitos das Escrituras. Tá? Um dos meus textos favoritos. Se você deseja saber a respeito da pessoa de Cristo, sem dúvida alguma, o livro para você estudar, o livro para você meditar é Colossenses. Como nós temos visto, o livro de Colossenses, ele lida com problemas bem específicos aí na área de quem é Cristo, né? A igreja dos Colossenses, como nós estamos mencionando há algumas semanas, ela vinha enfrentando um problema com a versão incipiente do gnosticismo, com uma força muito grande do público judeu, em que dentro da igreja surgiam ideias falsas a respeito da pessoa de Cristo, a respeito do verdadeiro evangelho. E Epáfras, o pastor daquela igreja, muito preocupado, ele busca a ajuda de Paulo, porque o misticismo, o legalismo, o ascetismo vinham entrando na igreja, né, e vinham contaminando o verdadeiro evangelho. Então, Cristo não era único suficiente. Eu precisava de Cristo mais alguma coisa. Parece que até hoje, né, nós temos a necessidade de acrescentar alguma coisa a Cristo. Eu sou salvo por Cristo, mas eu tenho também que fazer alguma coisa, que me vestir de alguma forma, como se eu precisasse completar a obra de Jesus Cristo. É com isso que Paulo lida, e é uma tendência muito natural nossa até hoje, precisarmos acrescentar algo ao Evangelho, algo a Cristo. É por isso que Paulo ele introduz a carta já estabelecendo a sua autoridade como apóstolo aos gentios. Nós vimos aí na semana passada. Ele elogia essa igreja que, mesmo lidando com uma heresia, com um ataque frontal ao evangelho, ele reconhece que aqueles irmãos, eles participavam do reino, eles eram crentes em Cristo Jesus, e Paulo ora para que eles assim se mantivessem. E no final ali do texto que lemos na semana passada, ele já começa a introduzir a obra de Cristo de redenção, de salvação, e Cristo como sendo suficiente para realizar essa obra, de modo que nada mais seria necessário. Ele apresenta Cristo como o supremo rei sobre todas as coisas, e nas próximas 2 mensagens eu quero falar a respeito da supremacia da pessoa de Cristo e a supremacia da obra de Cristo. E a supremacia, a superioridade, a grandeza da pessoa de Cristo, ela é descrita justamente nesse texto de Colossenses capítulo 1, dos versos 15 até o versículo 20. E Paulo, talvez usando um hino que era ecoado, segundo alguns, ou uma poesia entre os cristãos, ele traz teologia, ele traz conceitos profundos da pessoa de Jesus Cristo. E o texto diz assim, versão que eu tenho em minhas mãos, NVI: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia.
Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Talvez um dos textos mais bonitos quando a gente fala a respeito de Cristo. E eu gosto muito desse texto quando eu olho para a estrutura dele. Não tem como a gente entender esse texto se não percebemos aí a estrutura. Esse texto ele se divide em duas partes. Tá? Ele pode ser dividido aí em duas partes, tá? Dividido aí pela palavra primogênito, né? Um conceito que é mais fácil às vezes a gente fugir, porque é um conceito meio complicado, né? Alguns grupos ali heterodoxos, eles dizem que esse texto mostra que Jesus, ele foi criado, ele é o primeiro filho, por isso que ele é primogênito. E a gente vai ter que olhar um pouquinho o que significa Jesus ser o primogênito aqui, mas a ideia do primogênito, ele divide esse texto em duas partes. O primeiro ele começa falando assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele dá um título e ele explica, ele é o primogênito da criação, e dos versos 16 até o 17, ele vai descrever o que significa ser o primogênito da criação. E lá no versículo 18, a estrutura ela se repete. Ele é o cabeça do corpo. Então, olha o paralelo. Na primeira parte, ele é a imagem de Deus, o primogênito da criação. Nessa segunda, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E nos versos 19 e 20, ele vai explicar o que significa essa ideia, esse conceito de primogênito. Agora, o que pode significar primogênito? Se a gente olhar a palavra prototokos, tá? Então, junção de duas palavras gregas, né? Primeiro, que vem de teknia, filho. Então, primeiro filho, então forma aí o que a gente traduziria por primogênito no mais óbvio sentido possível. E esse, de fato, é o primeiro sentido. Lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 7, fala a respeito de Jesus como primeiro filho de Maria. Então, ele é o primogênito, a expectativa de que viriam outros. Então, é aquele sentido mais literal. E mesmo no Antigo Testamento, quando a gente vê a versão grega do Antigo Testamento, em vários outros textos, quando fala de Isaac como um filho primogênito, é até interessante, porque Isaac não era o primogênito. Mas em Gênesis descreve Isaac como o filho da promessa, o filho primogênito. Quando descreve em vários outros textos, em Gênesis, em Deuteronômio, em Lucas, a gente vê esse uso, e não é usado apenas para seres humanos, ele é usado também para animais. O primeiro animal que deveria ser sacrificado ao Senhor, ele era o primogênito no sentido do primeiro que nasceu. Então, o primogênito aqui poderia ser o sentido desse texto? É possível, né? E aí alguns desses grupos, como por exemplo, essa ideia começou lá atrás, né? Quem gosta um pouquinho mais de história da igreja, eu vim aqui no dia lá de dar livro, né, do Amigo Secreto do Livro, que tem um pessoal aí que gosta de história da igreja, gosta de uns livros meio xarope, assim, que nem eu, né? Se você gosta de história da igreja, você vai lembrar, quem traz essa ideia é Ário, um dos primeiros hereges da história da igreja, e o pessoal que espalha heresia hoje, eu brinco que eles não têm criatividade. Por quê? Porque não tem heresia nova. Hoje é sempre uma heresia repetida de alguma coisa que já foi no passado. E se pegarmos hoje, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles vão dizer a mesma coisa.
né? Eles vão repetir exatamente o que Ario disse, que Jesus ele foi um ser iluminado, ele foi criado e ele foi escolhido no batismo. A partir do batismo ele se torna o Filho de Deus que vai realizar a obra, mas ele não é eterno, ele não é igual a Deus, ele é o primogênito, ele teve uma criação especial e usam justamente esse texto. Será que esse é o sentido desse texto? A outra possibilidade é o que está ali em branco e não dá para ler absolutamente nada, mas você vai fingir que dá para você ler e ali está escrito. Eu também não anotei aqui, então para ficar pior ainda, é a minha memória, eu vou ter que tentar lembrar o texto de cabeça. É relação especial. Tá? Então a gente vê isso no Salmo 89, versículo 27, se eu não me engano, quando Deus diz que o rei, ele é o primogênito. O rei de Israel como primogênito. Minha memória aqui, alguns confirmaram, graças a Deus, né? O Espírito de Deus iluminou. É isso que dá você montar um slide e entregar para os irmãos perto da 1h da manhã. Acontece isso, né? Você não confere se a letra vai aparecer, né, no fundo. Mas ele é o rei de Israel, ele era o primogênito. Deus usa essa ideia de relação especial também em Êxodo 4:22, em que Israel ele é o primogênito de Deus. Será que Israel é o primeiro povo de Deus e Deus teve vários outros depois? Não. Não. Aqui a ideia de que Israel ele tem os privilégios do primogênito. O primogênito na cultura oriental, especialmente cultura hebraica, ele tinha privilégios, né? Ele recebia o dobro da herança, ele tinha responsabilidades, né? Quando Esaú ele entrega o privilégio da primogenitura, é por trás disso esse conceito. A ideia do primogênito aqui, ela é semelhante à ideia de João como verbo. O verbo de Deus. Mas por que João usa o verbo e Paulo usa primogênito? Por causa da época. Paulo escreve na década de 60, uma igreja muito mais judaizante. Então a ideia do Logos de Deus, o verbo de Deus, não era uma ideia tão forte. A cultura da igreja era mais judaica. Enquanto João, a gente está estudando lá 1 João com o Silas, João já escreve no final do 1º século, a igreja já praticamente não é mais judaica. A cultura ela é muito mais gentílica. Então João já usa conceitos mais próprios da cultura grega. O verbo de Deus, o logos de Deus, e não mais o prototokos. Pessoalmente eu prefiro logos do que prototokos, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais grego do que hebraico, não é mais fácil a gente falar logos, não é? Mas então tem essa segunda ideia. Será que uma relação especial de Jesus com a criação ela é apropriada? Me parece que não. Se fosse Jesus com Deus, talvez essa ideia ela já seria dentro da semântica da palavra primogênito. E a terceira ideia que, graças a Deus, apareceu aí e dá para ler bem, não é? É uma posição especial. Né? Lá em Romanos 8:29, talvez você decorou esse texto já, diz que ele nos amou, nos escolheu, vai nos glorificar para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Está dizendo que Jesus ele é o mais velho? Não, que Jesus tem uma posição especial como aquele por meio do qual somos adotados em Cristo Jesus e agora também somos filhos. Essa posição especial a gente vê em Romanos 8:29
em Colossenses 1,15 e 1,18, né, já dando um spoiler, né, de qual é a ideia mais apropriada para esse texto. Em Hebreus 1,6 também vai dizer de Jesus como primogênito, aquele que tem uma posição especial. Olha que interessante, Hebreus escrito no final do século, mas ele é escrito para judeus. Olha a ideia do primogênito aqui de novo. Tá? E em Hebreus 12:23 fala da comunidade dos primogênitos, quando ele se refere à igreja. Então a igreja que tem aí uma posição especial, em Apocalipse capítulo 1, verso 5 também, essa ideia aparece 130 vezes no Antigo Testamento, a maioria delas no Pentateuco, e na linguagem rabínica, no período intertestamentário, ele era usado como uma relação especial de Israel com Deus. Israel, ele era o primogênito de Deus. Então, a ideia de que nesse texto é base para que Jesus ele é um ser criado, ela não tem aí sustentação. Se a gente olhar a etimologia da palavra somente, ok. Mas quando a gente olha a semântica, né, quando a gente olha a semântica dessa palavra, né, talvez não fique apropriado. Nós mesmos, em português, quando usamos a palavra primeiro, necessariamente não é cronológico. Muitas vezes é uma posição, muitas vezes é um privilégio. Então, quando olhamos o uso que Paulo provavelmente ele está intentando aqui, não é uma ideia de que Jesus foi criado, mas de que ele tem uma posição especial. Então, os versos 15 a 17, eles apresentam Jesus como a imagem de Deus e o primogênito da criação. Em relação à criação, ele tem uma posição especial. Esse termo, imagem do Deus invisível, né, talvez se você fosse um judeu, lá na década de 60, né, não 1960, né, quando o pessoal usava aquele cabelão muito doido, mas lá na década do ano 60, quando você lesse imagem de Deus, provavelmente já viria o que na sua mente? Gênesis 1:26. Deus fez o homem à imagem e semelhança. Mas o homem falhou em ser essa imagem e semelhança. E olha como essa linguagem é semelhante à linguagem de Romanos, capítulo 5. Jesus, ele é o segundo Adão. Jesus, ele cumpre aquilo que Adão não foi capaz de fazê-lo. Adão deveria ter refletido a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus em Adão, ele era o representante, ele tinha autoridade na criação, como o ápice da criação. Mas ele falhou, ele tinha soberania mediada. Jesus vem recuperar a soberania mediada que foi perdida na queda. Por isso que Jesus ele é apresentado primeiro como a imagem do Deus invisível. Aquilo que nós não conseguimos refletir por causa do pecado, Jesus sem pecado, ele reflete. Mas ele não é só a imagem de Deus, mas ele é o primogênito da criação. Ele tem uma posição especial e o próprio texto, ele vai explicar, né? No versículo 16 começa ali, né, como pois. Né? O que é pois? É um adjunto adverbial explicativo. Né, para aqueles que gostam mais da língua portuguesa, né, amavam a aula de gramática, não é? O que isso significa? O que vem depois está explicando o que vem antes. Como que ele é o primogênito da criação? Qual que é essa posição especial que Jesus tem? Nele foram criadas todas as coisas.
Ele é o agente da criação, Ele é o meio da criação. Nos céus e na terra, não só aquilo que podemos ver, o que é natural, mas também aquilo que é sobrenatural. Tá? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas não foram só criadas por Ele. Ele também é o propósito da criação. Por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo. Aqui Paulo está declarando a eternidade de Cristo. Ele existe antes da criação. Não só da criação física, mas também da criação espiritual. Então, quando a gente olha a explicação desse texto, não tem como entender esse primogênito como o primeiro criado, mas como uma posição especial daquele que é o propósito e o meio de toda a criação. Nele tudo subsiste. Ele não é só o propósito e o meio, mas ele é aquele que também sustenta todas as coisas. Eu lembro no início, logo que eu me formei no seminário, eu começava a pensar, né? Os evangelhos falam de Jesus, mas as cartas falam mais de como a gente deve viver. Esse é um engano terrível. Que graças a Deus, com o tempo, Deus vai corrigindo um pobre seminarista. Não é? Tudo é Cristo. Cristo, Ele é supremo e suficiente. Essa é a mensagem de Colossenses. Jesus é suficiente e supremo. Isso aqui é uma bomba no colo de um gnóstico. Não existe conhecimento superior. Jesus é tudo em todos. Isso aqui é uma bomba no colo de um panteísta que diz que Deus é a Gaia, é a terra, né? Pessoal meio natureba, né? Que abraça a árvore, né? Deus está na grama, aquela coisa toda. Isso aqui, não. Não, Deus não é isso, Deus não está nisso, Deus é superior a isso. Jesus está antes da criação, Ele criou, tudo foi feito por Ele, para Ele, e é Ele quem sustenta todas as coisas. Quando eu olho a grandeza da natureza, aquilo que eu consigo enxergar, e eu penso que Jesus é maior do que tudo isso. Olha quão grande, quão poderoso isso se torna. Jesus, Ele é eterno. Ele é Deus. É isso que o texto está dizendo. Um judeu não entenderia isso de outra forma. Ele está dizendo o seguinte: Jesus aqui, Ele é Deus. Ele é Criador, Ele é eterno. E são dois atributos que são dados só a Deus. E a expressão grega aqui, né, dizendo Ele é a expressão em terceira pessoa de eu sou. O ego eimi é uma expressão técnica do Antigo Testamento que descreve a eternidade, provavelmente, apesar de muitos debates. E aqui Paulo fala o seguinte: olha, Jesus, Ele é a mesma expressão. E aqui colocando a expressão completa, com pronome. Ele não precisaria colocar o pronome aqui. Mas ele coloca. Porque ele está remetendo à ideia do eu sou, da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Eu não preciso de mais nada se eu tenho Cristo. E aí ele continua na segunda parte e parece aqui um resumo da história da salvação, porque começa na criação, Jesus acerta onde nós falhamos, nos lembra, mesmo que indiretamente, que nós falhamos. E aí ele continua, verso 18. Ele é o cabeça
do corpo, que é a igreja. Primeiro a criação geral. Agora, o governo da igreja como cabeça. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, na terra, no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue. E aqui nessa segunda etapa, Jesus não tem uma posição especial apenas na criação, mas também na igreja. Ele inaugura os últimos dias. Ele inaugura os últimos dias. Ele não é só o mediador da criação, ele também é o mediador da nova criação. Quando ele morre, ele é o primogênito entre os mortos, e a origem aqui dos mortos é a ideia daqueles que morrem em Cristo, onde ressuscitar com o corpo glorificado. Ele foi o primeiro a ter o corpo glorificado. Meus irmãos, isso aqui é uma bomba no colo de qualquer grego. Por quê? Porque a morte para um grego é a libertação da alma. Essa era a filosofia grega. Quem gosta mais de filosofia, né, lê Platão, por exemplo. Essa é a ideia. Quando Jesus morre, finalmente, não é? O camarada era bacana, mas o corpo prendia o imaterial. A ressurreição é um problema para um filósofo grego. E é disso aqui que Paulo está tratando. Ele é o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Ele inaugura os últimos dias, para que por meio dele reconciliasse todas as coisas. E aqui ele amplia. Quem sabe nós muitas vezes temos uma visão limitada da escatologia. E Paulo, quando ele está lidando com cristologia, ele não consegue separar da escatologia. Porque quando eu penso em Cristo, isso me traz esperança. E não pode ser diferente. O que ele está dizendo aqui? A redenção em Cristo não é uma redenção apenas de um povo para si. Não é uma redenção apenas de pessoas. Não, ele vai restaurar todas as coisas. Novos céus, nova terra, a criação clama. Romanos vai dizer isso, né? A criação clama pela redenção. E a obra de Cristo, e aí vem o verdadeiro já e ainda não, né? E não aquele brincadeira, piadinha que eu tenho feito, mas a verdadeira já e ainda não é que a redenção já veio, Cristo separa para si um povo e Cristo é o cabeça desse corpo. Mas ainda não, ele há de restaurar todas as coisas. A criação vai chegar num ponto que ela não vai mais clamar. Porque o impacto do pecado na criação. Quando começou o impacto do pecado na criação? Quando Deus mata o primeiro animal para cobrir a vergonha. E ali já é uma ideia de redenção. O pecado de Adão e Eva é mostrar as partes íntimas? Sim ou não? Não, então por que a roupa resolve o problema? Não, ali no Pentateuco, quando a gente olha o Pentateuco como um todo, fica claro que ali já é a ideia do sacrifício substitutivo que cobre o pecado. O Levítico vai lidar com isso de uma forma melhor. Né? Apesar do texto não dizer, eu desconfio que ali já foi morto um cordeiro. Por conta do Pentateuco. Então essa é uma ideia minha, tá? Não tenha como inspirada. Né? É mais uma consideração. Mas
A ideia ali já é uma ideia de redenção. E a redenção, ela produz o desequilíbrio na criação. Por quê? Porque o pecado, ele é amplo, ele impacta todas as coisas. Ele impacta as famílias, ele impacta os casamentos, ele impacta a natureza. Ele impacta a natureza. Por que nós precisamos pensar, né, em colonizar outros planetas no futuro? Porque a gente está acabando com esse. E não vai ter solução, porque o pecado destrói a natureza. O pecado, ele destrói tudo. Ele tem um alcance maior do que muitas vezes nós pensamos. E a redenção também. Eu sou redimido por Cristo, mas eu não sou o centro dessa obra. Eu simplesmente faço parte dela. Cristo há de restaurar todas as coisas. Então ele é o primogênito, o princípio, porque na sua morte, ele inaugura os últimos dias. Ele inaugura o reino. Aí é aquela ideia do já e ainda não. Nós já desfrutamos do reino? Sim. Mas o reino já foi consumado? Não. Ele há de ser consumado. Haverá novos céus, nova terra, o governo de Cristo. Foi do agrado que nele habitasse toda a plenitude. Em algumas versões, corporalmente toda a plenitude. Se lá ele destaca a divindade de Cristo, aqui ele destaca também a humanidade plena e divina de Cristo Jesus. Porque esse era o único meio de reconciliar consigo todas as coisas, visíveis e invisíveis, poder, autoridade no céu, na terra, e trazer a paz. O pecado, quando o homem ele era o representante, a imagem de Deus, não impactou apenas a natureza que nós vemos, mas também as coisas espirituais de alguma forma, que vai ser restabelecido completamente em Cristo Jesus. Ele começa essa obra. Ele é o primogênito. Ele não é o mediador apenas da criação, mas ele é o mediador da redenção e da nova criação. Quando a gente pensa na história da salvação, a gente pode identificar 4 grandes atos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. De todos esses, Cristo só não participa da queda. Mas ele está na criação, ele é o primogênito. Ele está na redenção, ele é o primogênito. Ele está na consumação, ele é a origem e ele é o primogênito. Ele tem um papel especial, ele tem uma posição especial como Redentor, como Rei da Glória. Então não existe filosofia, seja filosofia de vida, filosofia política, seja o que for, que é maior do que Cristo. Cristo é muito grande. E esse é isso que Paulo traz para uma comunidade que começava a falar de um conhecimento superior, de experiências sobrenaturais, de um estilo de vida, seja legalista ou ascetista, que complementasse a obra de Cristo. Antes de entrar no detalhe, Paulo elogia, falando que era crente, ora por eles e fala: olha, antes de eu falar detalhe, vamos falar de quem Jesus é. Jesus é maior do que todas essas coisas. Jesus não precisa de acréscimo. Jesus não precisa de bônus. Por quê? Ele é. Ele é antes de todas as coisas. Ele tem uma posição especial. Ele é o primogênito. Ele é supremo. Ele é superior. Ele é grande demais para se limitar à minha posição política, à minha filosofia, ao meu estilo de vida, à minha ética.
a minha cultura. Desse modo, Cristo é suficiente para me ajudar em qualquer circunstância. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei o que eu tenho passado. Eu não sei como a pandemia afetou o seu trabalho, a sua família. Mas uma coisa é certa. Jesus é suficiente. Porque Ele é supremo sobre a criação. Algo que, quando a gente vai estudar, e tem aí o nosso irmão aqui que é físico, pode me corrigir, ou quase, né? Tá ali para se formar, né? Profetizando já, né? Entregar o TCC e tal. Pode me corrigir, mas tem a máxima ali, né? Nem tudo. Você não cria nada. Tudo se transforma. O único que tem a capacidade de criar é Deus. E Deus diz, Ele diz que haja luz e houve luz. João traz essa ideia e diz o seguinte, Jesus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra, Ele é o Logos. Paulo diz, Ele é o primogênito. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele tudo subsiste. Quando eu olho a grandeza disso, eu posso ter convicção que não é um chefe problemático, que ele não vai ter solução. Não é uma família difícil, que ele não traz solução. Não é uma decisão difícil em casa, um problema financeiro, um emprego. No meu caso, mais recentemente, a decisão de um aluguel para mudar de cidade. Não é isso que vai gerar problema. Não é. Não é um medo. Que tem alguns aí que vão ser pai de novo. Eu vou ser pai a primeira vez, eu estou apavorado. Não é? Mas não é o medo o problema. Jesus é suficiente. Até para isso. Para qualquer coisa, Jesus é suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu preciso me apegar a Ele. Ele não precisa de complemento. Jesus, Ele é o centro da minha vida e espiritualidade. A gente vai ver mais adiante. A minha vida correta diante de Cristo, ela é consequência de Cristo. Ela não é uma condição para a minha espiritualidade. Eu não vou fazer boas coisas para alcançar de algum modo a Cristo. Não, Cristo é suficiente, independente da minha conduta, independente de quão bom eu sou. E eu só posso ser bom nele. Eu não tenho necessidade de nada para completar a minha vida pessoal ou na igreja. Cristo deve ser o centro do culto e da vida cristã. Ele é o centro de tudo. Eu sempre fico pensando quantas vezes nós cantamos músicas e hoje é tão difícil pegar essas músicas novas, gospel, né? Ou deveria ser, eu não sei mais. Cristo não é mais o centro. Eu sou o centro. As minhas necessidades são o centro. Quando você pega as músicas mais antigas, né, você pegar lá, não sei se tem alguém vendo a cultura mais assembleiana, né? Tinha harpa cristã, ou se você é um batista, não, sempre fui batista. Tinha lá o inário, né? Você podia sortear a música. Né? Cantamos uma hoje, né, que eu olhei para a Camila e falei assim, gente, agora eu estou me sentindo criança. Né? Lembrei do inário, né, com as notas musicais, já com as semibreves lá no gló, né? E a gente tentando, eu nunca acertei esse glorioso, eu sempre falo, termino antes ou depois. Eu nunca acerto. Né? E a minha habilidade musical, ela não falha, ela é terrível. Né? Mas era Cristo. Deus é o centro. Hoje é difícil. É difícil.
Nós precisamos retomar isso. Cristo é o centro do culto e da vida da igreja. Qualquer decisão que eu vou tomar na igreja, Cristo é o centro. Vou fazer um day camp, né? Uma caminhada tranquila, né? Uma caminhada tranquila aí no horto, igual vocês fizeram, 20 minutinhos de caminhada mais ou menos, né? Na igreja outro dia do culto não veio quase ninguém, estava todo mundo deitado, né, com gelo na canela. Cristo é o centro. Por que eu faço isso? Né? Ou qualquer coisa que eu venha fazer na igreja, para servir a igreja, para servir minha comunidade, não adianta eu dar sopa para alguém que está com fome, ou dar roupa, ou fazer qualquer outra coisa, ou trazer aqui, fazer uma escolinha aí de esporte, trazer criança do bairro. De nada disso adianta se nisso tudo Cristo não for o centro. Cristo é o que distingue a ação social da igreja de uma ONG. A ONG não precisa de Cristo. A igreja pode não ter isso, mas ela tem Cristo. Cristo é o centro. Cristo foi o mediador da criação e inaugurou a consumação. Nós somos o povo da nova aliança, o povo do reino já inaugurado, que aguarda a sua plena consumação. Nós somos uma comunidade escatológica do reino inaugurado. A consciência que já começaram os últimos dias precisa me dar duas motivações básicas. A primeira é motivar a minha santidade. Segundo Pedro, para que quando ele voltar eu não seja envergonhado. E a segunda motivação é me consolar em tempos difíceis. A esperança de Cristo, do retorno de Cristo, da redenção de todas as coisas, é muitas vezes o que consola uma mãe que perdeu um filho na pandemia. De alguém que perdeu um amigo. Recentemente, da igreja que eu era, morreu um rapaz com 24, 25 anos de idade. Conversando com o irmão dele, orei com a família. O que você fala para essa família? Nada. Talvez você só chora com essa família. E a esperança do reencontro em Cristo, que vai consolar o coração inconsolável de uma mãe que perdeu um filho, de um pai, amigos. Percebe como essa cristologia superior, ela não é teórica. Paulo não fala isso simplesmente porque ele quer fazer uma reflexão bonita. Não. Cristo traz consolo. Cristo incentiva a minha santidade. A obra de Cristo me incentiva a ser como Ele. A imagem de Cristo, imitador de Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. E em Cristo eu cumpro o meu papel como imagem e semelhança de Deus, agora restaurado em Cristo Jesus, uma nova criatura. E Cristo, Ele é supremo e suficiente para todas as áreas da minha vida, independente de qual seja ela, porque Ele é supremo sobre a criação, Ele é supremo sobre a igreja, Ele inaugurou o reino, então Ele é suficiente. Se a gente fosse pensar aí na grande ideia desse texto, é essa. Cristo é suficiente, supremo, mediador e redentor da criação. Por isso, Ele é supremo sobre todas as coisas.
Por isso Ele é suficiente. Por isso eu não preciso de mais nada. Ah, mas eu não tive um bom pai. E por isso afeta a minha relação com Deus, porque Ele é Pai. Isso acontece. Mas não tem problema. Cristo é suficiente, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ah, eu sofri algum tipo de abuso físico, emocional, sexual. Cristo é suficiente. Ah, eu fui humilhado no trabalho, na minha família, em qualquer outro lugar. Cristo, Ele é suficiente, porque Ele é supremo sobre a criação. E Ele é supremo sobre a igreja. E Ele inaugurou um novo reino e já começa a fazer novas todas as coisas. E aguardamos a consumação plena e final. Por isso, nesse momento, eu gostaria de orar por você, que você também orasse aí. E eu não sei quais são os seus medos, quais são as suas angústias. Eu tenho uma mudança para fazer em 15 dias de cidade, né? Tenho responsabilidades iminentes a assumir, tenho um filho que, se Deus permitir, vai chegar, e eu estou apavorado. Esses são os meus medos, né? Será que eu vou ser um bom pai? Como será esse filho? Será que eu vou conseguir cuidar da minha família? Tem também o trabalho que a gente complementa. O que vai acontecer? Eu não sei. Agora, quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quem sabe um filho que se afastou? Quem sabe um parente que não conhece o Senhor? Quem sabe o trabalho que está desafiador com o chefe? Quem sabe o relacionamento conjugal não caminha bem? Quantas vezes chega para nós como pastores, né? O casal, quando vem falar com o pastor, já fala assim: estamos nos separando. Uma vez um casal falou isso para mim e eu falei assim: você está avisando ou você quer ajuda? Eu estou confuso. Mas se você está avisando, ok, eu não vou fazer nada. Não tem o que eu fazer. Se está avisando, não é problema seu. Agora, se você quer ajuda, aí a gente pode caminhar numa outra direção. Porque na igreja, muitas vezes, a gente vem com um sorriso bonito, com a Bíblia embaixo do braço, né? Com roupa de crente, cara de crente, jeito de crente, mas muitas vezes em casa as coisas não estão bem. Qual é a sua angústia? Quem sabe no trabalho está na corda bamba, a empresa não está conseguindo fechar contratos, estão demitindo pessoas. Qual é o motivo da sua angústia? Ela precisa ser levada aos pés da cruz. Porque Cristo é suficiente. Quer dizer então que se tiver a corda bamba eu não vou ser demitido? Talvez você vai. Eu fui. E hoje eu dou graças a Deus por isso. Tá tudo tranquilo? Não. Mas graças a Deus por isso. Porque até aqui Ele tem nos sustentado. Talvez as coisas não vão sair exatamente do jeito que nós imaginamos. Mas sem dúvida, é Ele quem nos sustenta. Porque todas as coisas, inclusive eu e você, fomos feitos por Ele e para Ele. E nele subsistimos. É Ele quem nos sustenta. Então convido você a baixar a sua fronte. E no seu coração entregue ao Senhor aquilo que te causa angústia, aquilo que te apavora, o que te dá medo. Quem sabe se você tem o seu próprio negócio, ou você trabalha em algum lugar, foi impactado pela pandemia. Quem sabe receio do futuro, família, qualquer coisa que tem incomodado o seu coração.
entregue aos pés da cruz, porque Ele é suficiente. Cristo é supremo. Pai amado, Pai querido, nesse momento, queremos entregar ao Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, em especial, Deus, os nossos problemas, as nossas angústias. Senhor, só o Senhor e talvez as pessoas individualmente aqui sabem o que tira o sono, o que causa angústia, o que causa dor, o que causa preocupação. Só o Senhor sabe. E nós. E é isso que queremos entregar ao Senhor, ó Deus. Entregar o nosso coração, a nossa mente, para que não andemos, ó Deus, ansiosos, mas levemos ao Senhor o motivo da nossa ansiedade. Porque entendemos que Cristo é superior a qualquer filosofia humana, a qualquer ética, a qualquer teoria humana para resolver um problema. O Senhor Jesus é suficiente. O Senhor Jesus é o primogênito. O Senhor Jesus é o principal. Tem uma posição especial na criação, na igreja e também no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E é por isso entregamos ao Senhor o motivo das nossas angústias, das nossas dores, clamando a Deus que o Senhor reine sobre tudo isso. E oramos no nome daquele que é digno, no nome daquele que é supremo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, superior a todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.